No tempo em que a terra de Israel estava submetida ao Império Romano, era preciso pagar impostos ao imperador. Estes impostos eram cobrados pelos publicanos. O povo de Israel odiava os publicanos porque os consideravam desleais com seu próprio povo. Além dos impostos serem pesados, muitos dos coletores eram desonestos e enriqueciam à custa dos seus compatriotas. Havia um imposto sobre importação e exportação e sobre tudo que fosse comprado ou vendido nas estradas, nas pontes e nos portos. Havia um imposto sobre animais e cargas, barcos e comidas. Sobre tudo que se podia imaginar, ninguém escapava do pagamento dos impostos aos romanos e não escapavam nem também das percentagens cobradas pelos publicanos. Naquele tempo, Cafarnaum tinha um cobrador de impostos chamado Mateus Levi. E não era diferente dos outros publicanos. Ele também era desprezado pelo povo. Um dia, Cafarnaum fervilhava de agitação. Espalhava-se a notícia que o grande profeta da Galileia voltara e estava entre eles. Já sabes da novidade? Não. Os romanos aumentaram os impostos? Isso não seria novidade. Jesus de Nazaré está aqui. Aqui? Jesus de Nazaré? Quero vê-lo. Vou contigo. Vai fechar a loja tão cedo? Hoje sim, mas só hoje. E por que hoje? Porque ele voltou e eu quero ouvir a sua pregação. Quem é que voltou? O profeta, o mestre, talvez mesmo o Messias. Quer dizer Jesus de Nazaré? Exatamente. Ouvi muitas coisas sobre este homem. Acho que também quero vê-lo. Vamos então, nos apressemos. Mateus Levi, o cobrador, também ouviu falar de Jesus. Dizia que o grande mestre já tinha curado o filho de um nobre, expulsando o seu mal na sinagoga, e curado a sogra de Simão, o pescador. Todas estas histórias tinham impressionado o povo de Cafarnaum, e até Mateus Levi não era exceção. O desejo de ouvir a Jesus o fez abandonar o seu posto de cobrador de impostos e acompanhar os outros para escutar o grande mestre. Temos grandes notícias. Ele voltou à cidade. Mestre, tem certeza? Eu o vi com os meus olhos. Temos que levar o teu irmão. Sim, sim, entrem. Jesus de Nazaré voltou. Vamos te levar até ele. Se ele curou a outros, também vai te curar. Eu sei que ele pode, mas se eu pudesse vê-lo... É melhor nos apressarmos. Vai chegar muita gente. Muita gente se dirigiu a Cafarnaum para ver e ouvir Jesus. Vieram até da Judéia e de Jerusalém. Vieram os escribas e os fariseus, que estavam juntando provas contra Jesus. Quanta gente? Nem chegaremos perto dele. Temos que chegar. Como? Nem chegamos perto da porta? Tenho uma ideia. Sei como faremos para alcançar. Venham que vou mostrar. Entretanto, Jesus ensinava a palavra de Deus para aqueles que tinham vindo para ouvi-la. Não havia dúvida que a maior parte deles tinham vindo para ouvir Jesus. Os seus sentimentos se refletiam em suas faces. Jesus tinha curado muitas enfermidades e muitos o consideravam como o Messias prometido. Outros interrogavam-se sobre os seus ensinamentos, que eram diferentes dos ministrados pelos filisteus e pelos escribas. Os dirigentes religiosos de Israel não somente tinham inveja da crescente popularidade de Jesus, como o temiam, já que Jesus condenava publicamente a sua religião fria e os seus trabalhos. Jesus levava o povo a conhecer em Deus um Pai misericordioso que perdoava os pecados. Uma boa parte destes religiosos interpretavam mal as leis de Deus e não se consideravam pecadores. Eles consideravam que os ensinamentos de Jesus eram um ultraje ao seu Deus.
queriam acabar com aquele que se intitulava profeta. Filho, tenha coragem. Os teus pecados já estão perdoados. Por que blasfema este homem? Somente o Senhor Deus pode perdoar os pecados. Por que pensam mal em vossos corações? Não será mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Para que saibam que o Filho de Deus tem poder sobre a terra para perdoar os pecados, a ti eu digo: levanta-te, pegue a tua cama e vá para a tua casa. Maravilhosa providência, pois nunca tinham visto nada igual. Era um milagre e este Nazareno devia mesmo ser o Filho de Deus. Todos se alegraram com a cura do paralítico. Mais uma vez, Jesus mostrava que não tinha vindo só para curar os enfermos, mas também para trazer conforto aos que padecem por causa de seus pecados. Dizer e provar que aqueles que se arrependem verdadeiramente dos seus pecados podiam obter a graça e o perdão de Deus. Precisaria Jesus oferecer a salvação a todos. Ao paralítico, Jesus disse: Filho, os seus pecados serão perdoados. Mesmo sem pergunta, sabia o que ia no coração do homem. Mas olharia Jesus para um publicano desprezado como Mateus Levi, cuja ocupação só trouxe-lhe desgraça à sua família?